Olá, seja muito bem-vindo a essa aula mais que especial, uma aula no momento especial, com um conteúdo especial, um momento de um recorde mundial. Estou aqui agora para falar especificamente sobre esse recorde mundial e como o que a gente viu ali pode te ajudar também. Não adiantaria, né, o recorde mundial, eu abrir uma live aqui e ficar só falando de recorde mundial se não servir para você também. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula, tá? Na live de hoje, na aula de hoje, eu vou mostrar exatamente o tipo de treino que o cara fez com que o cara batesse o recorde mundial e que quase ninguém faz dessa maneira. Mas tô aqui para clarear as ideias aí para vocês. Só fazer um testezinho aqui, manda um alô, manda um joinha se você tá me ouvindo direitinho, tá? Seja muito bem-vindo, fala aí de onde você é, de onde você tá falando, e se você nada provas de 50 metros. Se você nada prova de 50 metros, manda um joinha. E manda um. Eu tô te ouvindo direitinho também, tá bom? Vamos lá. Sem muito rodeio, porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Esse assunto é um assunto que me apetece, me deixa muito feliz, me deixa muito empolgado. Afinal de contas, um cara que bateu o recorde mundial agora, ele treina muito parecido com a minha proposta de treinamento, com o meu método menos é mais. Isso é muito massa, isso é muito irado. Então, não só tivemos alguém que revolucionou batendo um recorde mundial, pô, quando a gente pensa em evolução do esporte, recorde mundial vem com a evolução do esporte. Mas esse cara, além, né, de melhorar um tempo que já era absurdo do Cezão, ele trouxe ainda uma proposta de treino diferente, ou seja, mais revolucionária ainda. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui nessa aula com você, tá? Não só como a forma, né, que ele nadou, mas como a forma que ele treina também. Então vamos lá. Trouxe aqui, ó, tem muita coisa para falar aqui para vocês, hein? Hoje, como que eu vejo as pessoas treinando? Muita gente treina, se dedica, treina todo dia, treina 4, 5 vezes na semana, treina bem, só que não evolui. Se esforça pra caramba, mas não melhora o tempo. Treina, pô, sou leão de treino e não evolui. Talvez o problema não é com você. Talvez o problema não é que você é ruim, você tá, talvez aí, não dá mais pra mim não. Talvez o problema seja no que você está fazendo. Provavelmente você está treinando errado. Se você treina e não evolui, provavelmente é o treino que você está fazendo e não o esforço ou falta de esforço. Provavelmente é o treino que você está fazendo que está fazendo com que você não evolua. E nessa aula aqui hoje eu vou te mostrar como treinar da maneira correta e porque provavelmente você não está evoluindo. Vou mostrar os principais erros do treinamento de velocidade e como treinar da maneira correta. Além disso, no final, vou mostrar uma condição, uma oportunidade única para quem quer evoluir, quem quer fazer treinos específicos de verdade. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou clarear suas ideias em relação ao treinamento, principalmente de velocidade. Pensa comigo. Se você quer nadar mais rápido, prova de 50 metros e 100 metros. E aí tem o seu coleguinha que quer nadar prova de 200 metros, 400 metros, 800 metros, ou do triatlo, que é 750 metros ou 1.500 metros, e vocês caem na água, na piscina, e fazem o mesmo treino, com as mesmas séries. Séries iguais e treinos iguais, até que um coleguinha que caiu lá porque ele só quer qualidade de vida, ele não está focando em nadar mais rápido de 50 metros. Aí você vai lá e faz o mesmo treino. Pergunta você acha isso certo? Você acha isso normal? Você acha isso bom? Na minha visão, eu acho isso inadmissível. Alguém está treinando errado. Não faz sentido uma pessoa que quer nadar prova de 50, 100 metros, provas de 22, 25, 30 segundos, provas de 1 minuto, que é os 100 metros, fazer o mesmo treino que alguém que vai nadar uma prova de 2 minutos, 4 minutos e 30, 10 minutos. Alguém está treinando errado. Não entra isso na cabeça das pessoas? Na sua cabeça, faz sentido o que eu estou falando? Se alguém tá ali pro foco para nadar os 50, alguém tá ali pro foco para nadar os 200,
400, alguém tá ali só para bater uma aguinha, alguém tá ali pro triatlon, e todos esses fazem o mesmo treino, ou o mesmo volume de treino, a mesma metragem, alguém tá treinando errado, velho. Alguém tá treinando errado. São demandas completamente diferentes. E tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa. Alguém tá treinando errado. Não acho aceitável isso. Isso realmente me incomoda. E aí, os principais erros, geralmente, para quem quer nadar mais rápido de 50 metros e acaba não evoluindo e treina da maneira que não deveria treinar. Não treina na velocidade, não treina no ritmo, não treina com um padrão de nado, não treina com a frequência de braçada, não treina com o ciclo respiratório que vai fazer na prova. Chega lá no treino, faz padrão de braçada diferente do que faz na competição, respira em todas ali no treino por conta das séries que faz, uma frequência de braçada completamente diferente, baixa, aí chega lá na prova, quer fazer uma frequência de braçada mais alta, acaba cansando e não sei porquê, não faz a mesma quantidade de ondulações, faz tudo diferente no treino do que vai fazer na competição. Mas saiu do treino exaurido, saiu do treino cansado, ofegante, caraca, saiu do treino fazendo ótimas médias. Pô, então, velho, se eu sair do treino cansado, no pain, no gain, velho, me dediquei. Foi um treino, entreguei tudo nesse treino, vou evoluir com certeza. Só que a conta não fecha. No fim das contas, literalmente a conta não fecha. Porque se você treina de um jeito e tenta fazer de outro jeito na prova, como que você acha que você vai evoluir assim? Como que você acha que você vai melhorar assim? Você pega lá, me responde com sinceridade. Quantas vezes nos seus treinos, você nada com a velocidade, com a frequência de braçada, com o ciclo respiratório, com a mesma quantidade de ondulações, com a técnica, com a intensidade que você faz na prova de 50 metros? Quantas vezes dos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros que você faz no seu treino, desses 4.000, 3.000, 2.000, quantos metros você faz na mesma intensidade, no mesmo padrão, na mesma velocidade, na mesma frequência, na mesma estratégia que você vai fazer na prova? Quantas vezes no seu treino você faz isso? Já parou para pensar nisso? Quase nenhuma, né? Por quê? Que eu sei que é quase nenhuma. Porque é impossível você fazer, sei lá, mais do que 400 metros, mais do que 300 metros no ritmo, velocidade, frequência e intensidade da sua prova. Principalmente falando de 50 metros dentro de uma sessão de treino. Então, o que você está fazendo nos outros 1.000, 1.200, 1.400, 1.800, 2.000, 3.000 metros? O que você está fazendo? E aí, quando a gente fala de treinamento específico, é isso. Padrão de nado, frequência de braçada, ciclo respiratório, quantidade de ondulações, a saída, velocidade de virada, a estratégia de prova, onde que você vai atacar, onde que você não vai, o tempo que você vai passar os primeiros 25 metros, o seu final de prova. Isso tudo entra em treinos específicos. E aí, se você quer nadar mais rápido dos 50 metros, mas treina do jeito errado. E o que eu quero dizer com treinar do jeito errado? Séries longas, intervalo curto sempre, fica fazendo intervalo curto sempre. É muito curioso quando eu mostro, né, quando entra aluno novo ou quando alguém me contrata para mentoria, e aí eu coloco os intervalos lá descansando 1 minuto e meio, descansando 2, o pessoal manda, caramba, mas descansar isso tudo mesmo? Detalhe, eu nem acho isso muita coisa. Às vezes eu coloco até um intervalo menor do que deveria, pensando na logística e dinâmica do atleta, para ele também não ficar muito tempo lá na piscina, porque ele tem outras coisas do dia para fazer. E aí, quando a gente pega os treinos, normalmente são só descansando 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Sinto lhe dizer, mas se você só fica fazendo treinos e séries com intervalos curtos, você está treinando apenas uma capacidade física.
Você não está treinando velocidade, força, potência de verdade. Porque isso requer descanso, isso requer intervalo grande para você não acumular estímulos, não transitar de via. Tá? Então, se você só fica fazendo treinos curtos, se você só fica fazendo séries longas, com intervalo curto, com volume alto de treino, com aquecimento longo de 1.000, 2.000 metros, para só no final do seu treino você chegar lá e fazer um trabalho de velocidade, alguns tiros, depois de você já estar cansado. Aí você vai lá treinar a saída, depois de você já estar cansado. Você não está treinando para nadar rápido. Você só está fazendo um modo de sobrevivência dentro do seu treino. Então, repito, se você só fica fazendo séries longas, quando eu falo séries longas, séries acima de 50 metros, aí entra séries de 100, 200, 300, 400 metros, tá? 5 de 100, 10 de 100, 5 de 200, 4 de 400, 3 de 800, não sei quantos de 200, 2.000 metros de aquecimento. Você nunca realmente nada rápido no seu treino. Ah, mas tem uma série lá que tem tiro para fazer. Sinto lhe informar, você pode estar até rápido, mas não rápido como poderia estar se você treinasse de maneira específica. Esse tipo de treino ele pode melhorar até outras capacidades, pode melhorar até a sua qualidade de vida, mas melhorar a sua velocidade, esse tipo de treino não te permite isso. E você pode sair, inclusive, com a falsa sensação de dever cumprido. Quando você sai cansado, caraca, o treino hoje deu 4.000, velho, consegui fazer 4.000 em 1 hora, pô, muito bom. Tá, beleza, e o seu tiro de 50 na competição, como é que tá? Você tá melhorando o seu tempo? Não, tá, então não adiantou nada, tá? Então não adiantou nada. Essa é a maneira errada de se treinar para velocidade. Com esses treinos longos, com essas séries gigantescas, com esse monte de volume, com intervalos curtos o tempo inteiro. E isso ficou muito mais evidente, muito mais claro para mim, trazendo, né, o assunto da noite aqui, o recorde mundial, quando eu fui treinar na Austrália, a convite do atual recordista mundial, Cameron, que curiosamente a nossa proposta de treino é muito parecida mesmo. Foi assustador para mim quando eu cheguei lá, que ele apresentando os treinos, como que a gente ia treinar. E aí, ali eu vi treinos específicos de verdade para nadar os 50 metros. Eu já fazia, já tinha o método menos é mais aqui, mas ele foi para um outro nível ainda de especificidade do treinamento, que claro, bobo que eu não sou, tá tudo agora também, né? Tudo que eu acho pertinente tá dentro do método menos é mais do programa Super Velo. Mas ele reforçou muito o que eu já acreditava e o que eu já fazia. E quase ninguém no Brasil e no mundo faz ou fazia. Espero que isso mude agora, né? Com um recorde mundial, acho que gabarita, né? O que funciona, que dá certo, né? Não bastava só eu aqui no Brasil, falando pro nadador master, que um recorde mundial master meu, ser campeão brasileiro absoluto nos 50 metros, ser bronze no Troféu Brasil, não estava servindo de muita coisa. Mas eu acho que um recorde mundial agora do Cameron traz aí luz, né, ao treinamento específico de velocidade. E aí, quando a gente fala de treinamento específico para velocidade, principalmente falando para os 50 metros, mas segura aí que se você nada provas de 100 metros também vai ter esse momento especial. Mas quando a gente fala em treinamento específico de velocidade, 50 metros não é uma prova de resistência. 50 metros é uma prova de execução, de detalhes. Se a gente for parar para pensar, a gente nem nada 50 metros. Se a gente nadar, né, o nado limpo mesmo, se a gente contar a saída, contar a ondulação, o breakout, a gente vai dar a primeira braçada lá nos 10 metros. E aí a gente já está nadando 40 metros. Então não é uma prova de resistência. Para a gente precisar ficar fazendo uns aeróbios lá de 10 de 100, 5 de 200, 4 de 400. É uma prova de execução. Quando eu falo de prova de execução, eu trago sempre a analogia que os 50 metros a gente deveria pensar como se fosse uma apresentação de dança, onde tem uma coreografia. Quando o pessoal sobe lá no palco, eles têm uma coreografia. E a prova de 50 metros é exatamente isso. A coreografia, né, com aquela apresentação, o início, tem a entrada no palco, tem o início da música, tem o meio ali, tem o encerramento. E eles fecham exatamente no ritmo da música, né, tudo encaixadinho. E eles fazem o quê? Para ficar tudo encaixadinho daquele jeito? Eles treinam de forma específica, eles ensaiam perfeitamente aquela coreografia.
Mas não, nós na natação, a prova de 50 metros, a gente fica fazendo uns treinos que não... respirando 2 por 1, 4 por 1 no treino inteiro e chega na competição quer respirar uma só ou nenhuma nos 50 metros. A gente fica fazendo a frequência de braçada de 40, 42 no treino e quer imprimir uma frequência de braçada de 60, 62 na competição. A gente quer ondular 4 vezes aqui na nossa prova de 50 metros, mas aí fica fazendo 10 de 100 com pé de pato, com nadadeira, ondulando até os 10, 15 metros ali o tempo inteiro, porque para aproveitar o pé de pato, aproveitar a nadadeira. A gente quer ficar fazendo, sei lá, falei da respiração, da frequência, né? A gente quer ficar fazendo algo no treino e fazer algo completamente diferente na prova. Não vai dar certo, não vai dar bom. Então a gente tem que pensar, se você entender isso aqui agora, presta atenção aqui, se você está entrando aqui agora, se você não estava prestando atenção, se você entender isso que eu vou falar agora, você vai mudar o seu jogo na natação. Você vai nadar mais rápido. A prova de 50 metros ela é sempre igual, sempre serão 50 metros, salvo se você nadar em zigue-zague ou se você escorregar na borda lá, mas vai continuar sendo 50 metros, tá? Então começa a pensar no desenho da prova, montagem de um quebra-cabeça. Pensar na sua saída, pensar no seu breakout, pensar na quantidade de ondulações, pensar no breakout na transição, pensar nos seus primeiros 15 metros, pensar nos seus primeiros 25 metros, pensar no seu miolo da prova ali dos 25 aos 35 metros, pensar no seu final de prova. Olha que legal, eu acabei de desmembrar a prova em trechos, em cada parte aqui, que se você treinar específico para cada trecho, para cada parte dessa, e depois você juntar as peças, você vai melhorar o seu tempo. Mas o que acontece? Geralmente, eu falo da gente dividir a prova em partes aqui, igual eu falei, né? Saída, breakout, 15 metros, 25, miolo, final de prova. Aí como é que as pessoas treinam geralmente? Vai fazer a saída no final do treino, depois de 4.000 metros. Vai fazer trabalho de velocidade no final do treino, depois de ter treinado 3.000 metros, e faz velocidade de um jeito errado ainda, que eu já vou mostrar, tá? Mas pensa nisso, pensa em treinar. Essa é a maneira correta de se treinar de forma específica. E o que eu estou falando aqui foi o que eu vi lá na Austrália, inclusive, e com o que eu fazia também, o que eu fazia com os meus alunos. Mas, curiosamente, né, deixa eu contar essa curiosidade lá da Austrália, o que rolou? Eu cheguei lá em 2023, em novembro, dezembro, e o Cameron estava muito focado nos primeiros 15 metros da prova dele, porque ele nadava, se eu não me engano, para 5,60, 5,40 nos primeiros 15 metros. E os caras, adversários dele, nadavam para 5,0, 5,1. Tinha gente que nadava para 4,9. A gente está falando de Manadu, Benjamin Proud, Caleb Dressel. Eles nadavam tudo abaixo de 5,1. E o Cameron já tomava 30 centésimos, 40 centésimos nos primeiros 15 metros. E eu cheguei lá no período que ele estava fissurado nesses primeiros 15 metros, que ele queria melhorar. O que ele fez? Se você quer melhorar os seus primeiros 15 metros, o que você faz? Treina especificamente os 15 metros. O que tem até os 15 metros? A saída, a entrada na água, ondulação, quantidade de ondulações, breakout, como que você vai entrar na água. E aí você treina específico para isso. O cara tirou 30 centésimos ou até mais só nos primeiros 15 metros. Tem noção do que é isso? E ele treinou de forma específica para isso. Então tinha dia que a gente chegava lá na piscina e só fazia tiros de 15 metros. A piscina tecnológica lá media a velocidade de entrada, o ângulo de entrada, quanto de arrasto, quantos segundos chegou nos 10 metros, quantas ondulações era melhor para encaixar até os 15 metros, qual frequência de braçada. E aí ele foi desmembrando a prova. E aí ele chegou nos 15 metros. E aí ele chegou nos 25 metros. E aí ele chegou nos 35 metros. E aí o cara foi treinando de forma específica para cada parte dessa. Então, se você tá aí, pega um papel e a caneta e anota o que você precisa treinar para melhorar os seus 50 metros. Fazer a saída, encaixar, melhorar a sua saída, aceleração, velocidade, aí você trabalha aceleração, velocidade, você trabalha potência, você trabalha manutenção da velocidade, você trabalha o final de prova sobre fadiga e a técnica específica da intensidade alta.
Não sei se você pegou, se você entendeu, mas presta atenção aqui. Quando a gente fala de treinar saída, treinar breakout, treinar 15 metros, treinar 25 metros, treinar o miolo da prova, né, os 25 aos 35, e treinar o final de prova, para cada parte dessa que eu falei agora, você é só trabalhar uma capacidade física específica, que é trabalhar força, trabalhar potência, trabalhar velocidade. Aí são as manifestações de força, tá? Mas trabalhar força, trabalhar potência, trabalhar velocidade, trabalhar resistência de velocidade e trabalhar a técnica de uma forma específica, em alta intensidade. Não é só a técnica nadando devagar. Inclusive, falo muito sobre a semelhança, vou até anotar aqui para falar no final, mas a semelhança do meu método de treino com o do Cameron, mas tem uma coisa diferente do meu método para o Cameron, que eu vou explicar mais no final. Mas o resto é tudo muito igual. Mas eu vou explicar a principal diferença. E aí, quando a gente fala disso, a gente pensa, para você melhorar a sua saída, você tem que aumentar os seus níveis de força e potência. Para você melhorar os seus primeiros 15 metros, você tem que melhorar a sua aceleração e velocidade. Para você melhorar os seus 25 metros, você tem que melhorar a sua potência e velocidade. Para você melhorar o seu final de prova, você tem que treinar resistência de velocidade. Olha que legal. Inicialmente eu falei de você focar em cada trecho da prova para melhorar o quebra-cabeça. Trazendo os princípios básicos do treinamento, trazendo a fisiologia, eu não vou entrar aqui e ficar falando componentes todos, mas as coisas se unem, se casam. Porque se você quer melhorar a força da sua saída, você tem que trabalhar a força. Se você quer melhorar a sua saída, você tem que melhorar a força. Se quer melhorar os seus primeiros 15 metros, você tem que melhorar a potência. Você tem que melhorar a potência para melhorar a sua saída. Então a gente está trazendo o emaranhado de informações para validar e trazer ainda mais sentido. Que dentro dessa proposta de treino, onde você treina específico para cada coisa, eu vou mostrar como treinar em específico de verdade, tá? Porque ainda assim, tem gente que chega lá e fala assim, vou treinar força. Aí, treinar força, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando pensa em treinar força? Escreve aqui para mim. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando pensa em treinar força? Dentro d'água, principalmente. A maioria das pessoas, tem gente que passa palmar. Correto. Mas aí eu vou aumentar minha força? Vou usar palmar G e vou fazer 10 de 100 com palmar G para trabalhar a força. Você vai ficar mais forte. Você está com palmar grande, você vai ficar mais forte. Aí tá fazendo a coisa certa, que é trabalhar a força, mas do jeito errado. Porque isso não trabalha força. Isso você só trabalha resistência. Não, mas aumentou meu nível de força. Vou ficar mais forte pegando mais água ali com palmar G, nadando 100 metros direto. Legal, hein? Tá treinando direitinho força. Isso é trabalho de resistência, galera. Então, além de saber quais são as capacidades físicas que você tem que trabalhar, é saber como trabalhar essas capacidades físicas. Porque se você pensa assim, quero aumentar a força pura, na academia, quero aumentar a força pura, eu vou lá no supino, aí você vai colocar 10 quilos de cada lado e vai fazer 30 repetições? É assim que você trabalha a força pura? Ou seria colocar peso pra caramba, o máximo que você conseguir para 1 ou 2 repetições, por exemplo? Manifestação de força é uma só. Então por que na água você quer aumentar seu nível de força fazendo 10 de 100 com palmar? Por que prescreve dessa forma? Aí entra um outro ponto. Quero trabalhar velocidade. Faz 2.000 de aquecimento, faz uma série longa lá de 10 de 200. E aí no final vamos trabalhar velocidade. 8 de 25 metros a cada 1 minuto. Depois de ter nadado 3.000 metros. E a cada 1 minuto. Não é assim que se trabalha a velocidade. Velocidade não se trabalha cansado e velocidade não se trabalha com um intervalo curto. Quando você deixa um intervalo curto, e olha que eu falei descansando 1 minuto. 1 minuto, para um monte de gente, caramba, isso tudo de intervalo? Mas isso não é quase nada quando a gente fala, pensando principalmente em fisiologia, em acúmulo de lactato, acúmulo de resíduo. 1 minuto você não recupera 100% do seu corpo, você só vai acumulando. Você vai transitar de via dependendo do volume de séries. Então, estou só trazendo esses exemplos. Quero trabalhar resistência. Aí faz 10 de 100, 5 de 200.
Mas qual tipo de resistência que você quer trabalhar? Resistência em baixa intensidade, porque 5 de 200, 10 de 400, pensando numa prova de 50 metros, é uma resistência em baixa intensidade, bem mais abaixo do que se você fosse fazer tiros mais curtos, com intervalos curtos, por exemplo. Tem gente que consegue atingir uma intensidade muito alta em 10 de 400, mas esse que consegue atingir uma intensidade alta em 10 de 400, ele não é velocista, ele é fundista. E ele não nada a prova de 50 metros. E se ele está nadando prova de 50 metros, ele está na prova errada. Então, um velocista, para melhorar realmente a velocidade, ele tem que treinar velocidade. Para se treinar velocidade, você tem que fazer descansado. Você tem que recuperar. E lá na Austrália, trazendo, né, a experiência do Cameron, pô, teve um dia que a gente foi fazer 3 de 25 metros. A gente começou encaixando uma ondulação com séries de 8 ondulações, 6 ondulações com pezinho, com paraquedas. E depois nosso treino foi 3 de 25 metros, descansando 15 minutos. E o mais irado que eu já fazia isso aqui dentro do Menos é Mais também. É assim que se trabalha a velocidade. Para você trabalhar a força, aí vou trazer, tem muita gente aqui, não imaginava que ia ter essa quantidade de pessoas aqui no domingo à noite. Vou entregar mais ouro para vocês aqui em relação a treino. Quando a gente pensa em força, são tiros curtos com sobrecarga adicional. Pensando, por exemplo, no princípio lá do supino que eu dei o exemplo. Você quer trabalhar força, aumentar seus níveis de força, você vai fazer poucas repetições, de 2 a 4 repetições, por exemplo, a 90% da sua carga máxima. Isso é a mesma coisa dentro d'água. Se você quer tentar fazer uma leve transferência do trabalho específico de força, por exemplo, dentro d'água, você vai colocar um palmar e um paraquedas e vai fazer 10 metros, 12,5, 4 braçadas, 8 braçadas. Você não vai ficar fazendo 10 de 100, 8 de 25, descansando 20 segundos, não, para trabalhar força com palmar. Então, é tiros curtos com intervalos longos. Para quê? Para você ressintetizar, recuperar, para conseguir manter uma qualidade alta ainda. E para você aumentar os seus níveis de força, você precisa estar descansado. Não dá para vir depois de um treino longo, não dá para vir depois de um dia com uma série muito extenuante no dia anterior. Você precisa ajustar os blocos de força. Você precisa ajustar o objetivo de cada sessão para não acumular de uma sessão para outra. E aí, se você quer trabalhar velocidade, são tiros curtos com intervalos longos também. O que eu quero dizer com intervalos longos? Acima de 3 minutos. Esses 8 de 25 metros a cada 1 minuto, rapaz, chega no terceiro, no quarto tiro, você já não está trabalhando mais velocidade, você está trabalhando sobrevivência. Você está trabalhando resistência já. É outro objetivo. Pode ser boa essa série, mas não para aumentar a sua velocidade. São tiros de 15 metros para você trabalhar a potência. Aí você encaixa um pé de pato e um palmar. Você vai fazer lá, por exemplo, 6 de 15 metros, 4 de 15 metros com pé de pato e palmar, um paraquedas P. Quando você quer trabalhar a potência. Aí quando você quer trabalhar a velocidade, aí você faz séries lá com pé de pato só, até mesmo sem material nenhum, com saída do bloco para já entrar com velocidade e aproveitar. É assim que se trabalha a velocidade. Resistência de velocidade específica para provas curtas não são 10 de 100, 5 de 200, 10 de 400. Isso aí deixa para quem é fundista, isso aí deixa para quem vai nadar 400, 800, 1500, 3000. Trabalhar resistência de velocidade são tiros curtos com intervalos mais curtos, para conseguir manter uma intensidade alta, e aí o intervalo curto é justamente para não recuperar, para você resistir àquela intensidade, aquela velocidade. Aí você tenta fazer a manutenção da velocidade em ritmo mais alto. Se você entender isso, tudo que eu estou te falando aqui agora, eu acabei de te mostrar uma programação completa para você nadar mais rápido provas de 50 metros. Mas não, o que a maioria faz? Séries de 100, séries de 200, 5 de 400 para nadar mais rápido 50 metros. Com descanso curto. E espera nadar rápido desse jeito. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não vai nadar mais rápido desse jeito. E se você acha que você está nadando mais rápido desse jeito, treinando desse jeito, a minha teoria é que você poderia estar nadando muito mais rápido se você treinasse de forma específica. Se você já está nadando rápido, fazendo os treinos genéricos, gerais, que eu estou falando aqui, você tem potencial e capacidade para nadar muito mais rápido fazendo um treinamento específico.
Olha aí o Cameron, ele fazia esses treinos longos, rodados, maluquice, para nadar 50 e 100. Aí ele nadou para 21,44, nadou para 47,0. Mas ele só foi nadar para 21 baixo, 21,0 e bateu um recorde mundial depois que ele começou a treinar de forma específica. Ele poderia parar ali no 21,44, que é um excelente tempo. Mas ele sabia que ele tinha um potencial maior. Ele sabia que dava para extrair mais se ele treinasse de forma específica e certeira para os 50 metros. E talvez você que está aqui agora, do outro lado da tela, você sabe que você pode e tem o potencial de extrair mais do seu tempo. Extrair mais de você se você treinar de forma específica. Antes não existia uma outra oportunidade. Antes não existia um outro modelo de treinamento. Mas agora existe. Agora é possível você evoluir. Tá? E aí talvez você não está travado no seu tempo, você talvez não está evoluindo, não é por falta de força, de vontade, ou porque você já chegou no seu limite. Talvez você só está treinando errado. Talvez você só está treinando errado. Eu vou trazer mais um exemplo. Usain Bolt, nos 200 metros, era a principal prova dele. Aí ele começou a treinar competir também os 100 metros. Para melhorar a velocidade dele, para melhorar o condicionamento dele também. E aí ele, consequentemente, não é causa e efeito, não é porque ele começou a correr os 100 metros que ele melhorou os 200, mas ele trouxe a proposta de vir para os 100 metros rasos também para melhorar os primeira parcial dele dos 200. Olha o raciocínio. O contrário do que a gente vê na natação. Se ele tentasse pensasse igual a galera da natação pensa, quero melhorar meus 200 metros aqui, eu vou começar a correr provas de 400 e 800 metros. Mas não, o que ele fez? Ele fez o caminho inverso. Ele começou a treinar para uma prova menor, para aumentar a velocidade máxima dele, para tentar resistir e suportar mais essa velocidade. E é aí que entra o que eu falei em relação aos 100 metros também. Se você quer melhorar os seus 100 metros, não vai ser fazendo treinos de 200, 400, 800, 1.500 metros que vai fazer com que você melhore. Talvez até melhore um pouquinho o seu final de prova se for muito ruim. Mas o que vai fazer você realmente melhorar nos seus 100 metros é você melhorar os seus 50 metros. É você passar os 50 metros mais forte ou até mesmo para o mesmo tempo que você tem hoje com mais facilidade. Outro exemplo. Eu nadava para 50 segundos os 100 metros e já tinha nadado para 22,60 os 50 livre. Eu nadava para 50 segundos, eu queria nadar para 49, queria nadar para 49 e eu fiquei muito tempo nadando para 23 segundos os 50 metros. Para eu nadar para 49, eu tinha que passar para 23 e voltar para 25, que aí os centésimos daria 49, ou passar para 24 e voltar para 24, ou 24 e 25, mas muito arriscado ali também, né? Passar para 24 e voltar para 25. Mas eu não conseguiria fazer isso, passar para 24 e voltar para 25. Um segundo só de margem, né, do primeiro 50 para o segundo. Então eu tinha que passar para 23, para voltar para 25, para voltar para 26, que eu ia quebrar. Mas eu tinha que passar para 23. 24 não ia resolver o meu problema, não ia voltar para 25. Eu ia voltar para 26 e ia nadar os 50 segundos de novo, que eu sempre fiz. E era o que eu realmente fazia, passava para 24 e voltava para 26. A maioria das vezes que eu treinava, a maioria das vezes que eu tentava nadar os 100 metros para 49, que eu passava para 23, eu quebrava muito. Mas sabe o que estava acontecendo? Quando eu estava tentando passar para 23, sabe quanto que eu estava fazendo de 50 livre? 23. Ou seja, eu estava passando para o meu tempo máximo na prova de 100 metros. Como que eu ia melhorar desse jeito, velho? E não ia ser na prova de 100 metros que eu ia nadar para 22, sendo que na prova de 50 eu estava nadando para 23. E aí foi quando eu comecei a treinar de forma específica para os 50 metros, que eu voltei a nadar para 22, aí fiz 22,60. Nessa mesma competição que eu fiz 22,60, que me trouxe um bronze, eu nadei o 100 livre, e aí eu consegui passar para 23 e fiz meus 49 pela primeira vez. Então, se você quer melhorar os seus 100 metros, passa também pela melhora dos seus 50 metros. E se você quer melhorar os seus 50 metros, você tem que treinar específico para os 50 metros. E se você quer treinar específico para os 50 metros, você tem que melhorar os seus primeiros 25 metros. E se você quer melhorar os seus primeiros 25 metros, você tem que treinar específico para os 15 metros. Se você quer melhorar os seus primeiros 15 metros, você tem que melhorar a sua saída. E aí olha como é que vem essa cascata de melhora e evolução. E aí você carrega
para tudo. E se você está aqui em nada 200, você tem que melhorar os seus primeiros 100 metros também, seja para passar para o mesmo tempo, seja para nadar mais forte. Presta atenção, olha só, para os 200 e para os 100. Talvez, se você passar para o mesmo tempo que você faz hoje, os primeiros 50 metros para a prova de 100, ou os primeiros 100 metros para a prova de 200, se você passar com o mesmo tempo que você faz hoje, só que gastando menos energia, vai sobrar mais para o seu final de prova. Então, se você está travando e morrendo no final de prova, talvez o problema está no seu início de prova. Mas para isso tudo que eu estou falando aqui, você precisa treinar de maneira específica. Não é ficar fazendo 10 de 50 a cada 40, velho. Não é chegar na borda da piscina e você não sabe se você respira, se você xinga o técnico, se você escuta o que ele falou para você corrigir, se você vê o que o colega está falando aqui, se você escuta a fofoca lá, se você bate na borda e sai, ou se você já chega fazendo virada para sair para pegar o intervalo de novo. Não é assim que vai fazer com que você melhore o seu tempo. Você precisa treinar de forma específica, com tiros curtos, com intervalos longos, filmando, analisando, vendo o que você precisa melhorar, trecho por trecho. Se a gente tem alguma coisa que a gente pode aprender ali com o Cameron, que a gente pode trazer para nós, é isso, velho. É buscar excelência nos mínimos detalhes. Você não consegue buscar excelência nos mínimos detalhes fazendo treinos rodados, treinos extenuantes, que tá cansado o tempo inteiro. Você já chega cansado lá no outro treino, você já chega, nossa, não aguento mais. Você chega com dor no ombro. Você tá com dor, velho, você não vai conseguir render. Especificidade de treinamento é isso, velho. É isso tudo que eu tô falando aqui, com esses intervalos maiores. E a gente tá com o exemplo do cara ali agora, velho, que bateu o recorde mundial. Não é possível que a gente não vai parar e ver que o que tá rolando aqui é algo que realmente funciona, que realmente serve, velho. E aí, como eu falei, provavelmente se você hoje não tá evoluindo, ou se você quer evoluir, não é falta de... Se você não tá evoluindo, não é falta de esforço. Talvez você só tá treinando errado. Se você se identificou com o que eu tô falando aqui, não vai conseguir evoluir. Se você conseguir evoluir, você vai evoluir na sorte. Você não vai conseguir nem replicar. Esses treinos mais rodados e genéricos não te permitem treinar com a frequência de braçada ideal. Não te permite, se você quer na prova de 50 metros respirar só 2, 3 vezes, 10 de 100, 8 de 50 a cada 1 minuto. Você não vai conseguir respirar só 2 vezes a cada 50, dentro do 8 de 50 a cada 1 minuto. 10 de 25, 8 de 25 máximo, descansando 1 minuto. Você quer passar os primeiros 25 metros para 12 segundos. Aí o primeiro tiro você faz 13, porque você já está cansado. Depois você faz 14, 15, 15, 15, 15, porque você está no modo sobrevivência, descansando 1 minuto. Cara, o que vale mais? Você fazer 8 de 25, descansando 1 minuto, tudo para 13, 14, ou 2 de 25 metros, por exemplo, descansando 10 minutos, fazendo para 11, que é o tempo que você, ou 12, que é o tempo que você quer passar os primeiros 25 metros. O que vale mais, velho? Não é possível que isso não faz sentido. Não é possível que só faz sentido aqui na minha cabeça. Se bem que agora não faz só sentido na minha cabeça, porque um recordista mundial também fala exatamente essa mesma coisa, esse mesmo princípio. Se você quer melhorar, quer evoluir de verdade em treinos específicos, é isso que eu estou falando aqui agora. Vai funcionar, vai dar certo. Tá? Vai funcionar, vai dar certo. Mas você precisa treinar com a técnica que você vai fazer na prova. Repito, com a frequência de braçada, com o ciclo respiratório, com a quantidade de ondulações. Olha só de você mudar a velocidade do seu nado, você já mudou o padrão do seu nado. A posição do seu corpo na água, se você aumenta a frequência, já muda o padrão. Se você nada mais devagar, é um tipo de padrão de nado, é um tipo de pegada ali na frente, é um tipo de apoio diferente da braçada. Se você aumenta a velocidade, é outra parada. Então, quanto mais próximo você treinar da zona, da intensidade, do ritmo, da frequência, do ciclo respiratório que você vai fazer na prova, melhor. Lembra? A apresentação de dança. Tudo bem, os dançarinos fazem várias coisas lá, mas quando eles querem treinar em específico aquela coreografia, eles treinam só aquela coreografia, velho. Eles ficam ali fazendo só aqueles mesmos passinhos lá, não sei o quê, para chegar lá no dia e fazer exatamente o que eles ensaiaram. Mas nós, nadadores, não. A gente faz um monte de coisa aleatória no treino e torce para lá no dia dar certo. A gente não treina exatamente o que a gente quer treinar no dia, quer fazer no dia da prova. A gente faz um monte de coisa maluca, louca aí.
de forma aleatória e torce para dar certo lá no dia. E aí, meus amigos, é o seguinte. Eu desenvolvi o método Menos é Mais e eu criei um programa específico para prova de velocidade, o Super Velo. Desde 2021, quando eu bati o recorde mundial, eu trouxe dali, né, o Super Velo, porque foi um período que eu comecei a treinar específico para os 50 metros. E aí eu vim trazendo, aprimorando, evoluindo todo esse programa. Fui para a Austrália em 2023, coloquei coisas aqui dentro do método Menos é Mais, dentro do programa Super Velo que eu aprendi lá na Austrália. E eu até falei, né, que eu ia trazer a diferença, né, do meu método principal a principal diferença do meu método para o que o Cameron tá apresentando, mas já vou falar. Eu criei e desenvolvi o treino específico para 50 metros, que é específico mesmo, com isso tudo amarradinho aqui que eu falei, sem treino genérico, sem aquelas séries encheção de linguiça. Sabe o que é série encheção de linguiça? Aquela série no meio do nada ali que você olha e você fala assim, cara, essa série tá aqui só para bater metragem, velho. Só porque o treino hoje tem que dar 5.250 para dar 47 quilômetros na semana. Aí essa série tá aqui só para isso, velho. Sem essa série de encheção de linguiça, tá? Sem volume desnecessário. Sem coisas que não tem a ver e que você não vai usar na sua prova. Eu desenvolvi esse método pensando principalmente em você, nadador master, que quer nadar mais rápido, provas curtas, e não aguenta, não tem mais paciência, não tem mais vontade de ficar fazendo aqueles treinos rodadões lá que talvez você fazia quando você fazia quando mais novo, tá? Então eu desenvolvi o Super Velo, que é o programa específico para 50 metros, e tem um programa também para 50 e 100 metros, tá? E aí, se você quer ter acesso e aplicar isso tudo que eu falei aqui na prática, se de fato fez sentido para você, se você quer ter acesso a esse programa de treino com atualizações que o atual recordista mundial fez, tá? Eu vou fazer uma condição especial para vocês. Não é o objetivo dessa live, mas se você quer ter acesso, comenta aí, velocidade. Eu não sei se o comentário aqui na live vai aparecer a mensagem lá para você, mas se você comentar velocidade no meu direct, ou se você clicar no link na minha bio, no meu perfil, você vai ter acesso ao grupo exclusivo, que aí vai ser onde eu vou explicar como vai funcionar essa condição especial para você ter acesso aos meus programas de treinamento. Vai ser para poucas pessoas, tá? Vai ser algo muito exclusivo mesmo nessa próxima semana. Se você quer ter acesso, se você quer saber qual vai ser essa condição especial, você comenta a velocidade aqui, ou você comenta a velocidade no meu direct. Ah, chegou a mensagem, ó, o Newton mandou aqui. Então comenta a velocidade aqui, ó, já agora, que você vai receber esse link para entrar no grupo exclusivo. É um grupo fechado, não vou ficar enchendo o saco de você, eu vou mandar especificamente lá, tá? Uma condição top, especial mesmo. Então entra nesse grupo que vai ser só por lá. E por tempo limitado e vagas limitadas. Eu não vou fazer isso para muita gente, tá bom? Então já comenta a velocidade aí e aproveita, beleza? Mas aí agora eu quero trazer a principal diferença, né, para a gente fechar essa aula de hoje. A principal diferença do método Cameron pro Menos é Mais é que, cara, o Cameron, ele levou o Menos é Mais à quinta potência. Tipo, muito menos é muito mais o que o cara fez. Por que eu falo isso? Porque, galera que tá aqui, que é meu aluno, sabe do volume de treino que é basicamente o método Menos é Mais. O cara faz muito menos do que eu faço. E essa é a parte que eu não concordo com o trabalho dele se a gente for transpor para nós, meros mortais nadadores masters. Porque ele tem um nível de excelência, ele tem aparatos tecnológicos, ele consegue extrair muito de muito pouco. E a gente, nós mortais, meros mortais, não conseguimos. Então, eu trago a essência do que eu aprendi com ele, com o que eu já desenvolvia do Menos é Mais, mas algumas coisas não se encaixam. E aí vou dar o exemplo aqui. Dentro do método Menos é Mais, a gente tem programas técnicos onde a gente trabalha a técnica com intensidade baixa. E a gente vai aumentando essa intensidade e velocidade do nada até chegar na velocidade da prova. O Cameron não, velho. O Cameron é técnica em cima da velocidade da prova o tempo inteiro. Só que a gente não consegue fazer isso.
Talvez o nadador iniciante que está aqui, que quer nadar a prova de 50 metros, ele precisa entender a movimentação primeiro em velocidade mais baixa, para depois ir aumentando gradativamente a velocidade com a manutenção da técnica. O Cameron ele já está em outro nível. Então ele já pode cair lá na água e, porra, hoje eu preciso ajustar aqui a entrada na mão da água aqui com o apoio do meu cotovelo e meu ombro passando mais próximo da cabeça. Ele já consegue ajustar isso em velocidade absurda. Nós, meros mortais, talvez a gente não consiga. Então eu tenho, dentro do Menos é Mais, essa programação e esse cuidado para não trazer também, né, o que ele traz lá, porque, poxa, seria muita sacanagem da minha parte pensar também que pegar exatamente o que ele faz lá e transpor pra gente aqui. Assim como, por exemplo, se a gente pegasse também o programa do Michael Phelps. Pô, só pegar o programa do Michael Phelps lá e aplicar que eu vou voar também. Não necessariamente, porque talvez nem se encaixa na sua rotina, nem se encaixa na sua condição. Mas, pô, não é o melhor programa do mundo? É o melhor programa do mundo, salvo que o cara fez lá, mas talvez não é o melhor programa para você. Então eu tive esse cuidado, tenho esse zelo, esse carinho, né, da metodologia ali, Menos é Mais, do programa Super Velo, pensado exclusivamente para o nadador master, tá? Com relação à frequência semanal, com relação a nível, com relação à técnica, com relação à intensidade, com relação a todos esses ajustes. Então tem essa grande diferença, né, do trabalho do método do Cameron para o método Menos é Mais, tá? E se você quer ter acesso a essa condição especial, comenta aqui velocidade, vai chegar um link para você no direct, para você entrar no grupo exclusivo, e essa condição especial do meu programa de treinamento eu vou explicar somente lá dentro do grupo. Beleza? Galera, tamo junto. Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Vocês que estão entrando aqui agora, eu falei que eu não ia deixar disponível essa aula para você que quer rever, porque talvez eu tenha falado rápido. Tem muito conteúdo muito top aqui, é uma coisa muito densa, né? Eu tentei resumir e aí talvez tenha passado batida. Eu vou deixar disponível até amanhã à noite, segunda-feira à noite, tá bom? Essa aula disponível aqui no meu Instagram, até para respeitar também, né? Páscoa aí, tá? Então vai ficar disponível até amanhã. E se você quer já aproveitar essa condição, né? Entender qual é essa condição especial para fazer parte da comunidade. Vocês viram aqui um monte de gente colocando umas gotinhas, são alunos já que experimentaram e vivenciaram o método Menos é Mais, tá? Se você não conseguir, se você comentar velocidade aqui e não aparecer para você lá no direct a mensagem, manda velocidade lá dentro ou clica no link que está no meu perfil e entra no grupo, tá bom? É um grupo fechado, eu não vou ficar enchendo o seu saco, eu só vou mandar mensagens, vou mandar umas mensagens na hora que eu for falar, explicar melhor, com mais detalhes, e você entender melhor o trabalho, entender melhor o meu produto e tudo mais, tá bom? Amanhã eu vou abrir caixinha de perguntas, aí se você tiver alguma dúvida específica também, pode mandar na caixinha de perguntas, eu não vou ficar aberto para perguntas aqui porque tá tarde e eu tenho que ir lá cuidar do meu filho agora, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa live. É a primeira, vou confessar um negócio aqui para vocês. É a primeira live minha depois da minha cirurgia. E eu realmente estava muito tenso aqui, porque tem ainda alguns efeitozinhos pós-cirurgia. Mas eu acredito que eu consegui passar aí conteúdo muito top, muito legal para vocês. Grande abraço, tá? Depois me dá um feedback aí do que você achou dessa aula, que isso é muito importante para mim. Manda lá no direct ou responde aqui embaixo também nos comentários do post o que você achou dessa aula. Não deixa de me dar um feedback não, tá? Grande abraço. Comenta aqui velocidade, comenta velocidade no meu direct, clica no link lá na minha bio, no meu perfil, bio, né? Comenta lá, comenta aqui, comenta lá, que vai chegar uma mensagem, você vai receber o link para entrar no grupo, tá? E aí lá eu vou explicar com mais detalhes. Bora treinar de verdade, velho. Treinos específicos. Para com essa parada de ficar treinando de forma genérica, velho. Para de treinar com essa parada de forma genérica. Isso me incomoda de um jeito absurdo. Não tem como normalizar isso não, velho. Não tem como. Grande abraço. Nos vemos amanhã. Vou abrir caixinha de perguntas. Pode tirar dúvidas. Comenta a velocidade aqui, velho. Vai. Mais uma pessoa comentando velocidade aqui. Aí eu encerro essa aula de hoje. Comenta aí. Era isso que eu tinha pra falar. Tamo junto, galera.